Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Give me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se eu te perguntasse tranquilamente, não sei se você pode me responder, mas se eu lhe perguntar, para que serve a sua igreja, o que você responderia? Se eu perguntar para você, para que serve todo esse espaço? Ou talvez, de forma genérica, para que serve uma igreja? O que você acha que Jesus pensava quando Ele instituiu a igreja? O que você acha que passava no coração do Pai quando Ele nos fez, deu-nos uma missão? Qual missão seria essa? Eu estou fazendo essa expressão porque o tema dessa mensagem surgiu de um desabafo de uma pessoa desencantada com a igreja. Talvez seja o tema mais estranho que você já ouviu um pastor pregar, pelo menos a partir do tema. Conversando com essa pessoa, ela tem nas suas ideias que a igreja é um bando de gente, me permita usar a expressão, bando de gente homofóbica, machista, cruel, ou talvez os pastores que lá estão são tudo ladrões, só quer dinheiro para ficar rico. Eu falo disso porque na minha própria experiência, as pessoas me perguntam às vezes: pastor, acho que pastor tem dinheiro. Tem não, irmão, tem igual você, sou salariado igual você. Ou talvez falam que os irmãos, as pessoas da igreja, são alienados, são um grupo de manobra, uma galera que não pensa por si mesmo, não tem inteligência, não conseguem ser pessoas pensantes. Ou talvez quando falam para nós, sempre falam na proposta pejorativa de que crente, é crente, aquele jeito de crente, pejorativo. Não sei se você já se comportou assim, ou já ouviu de alguém essa expressão. Ou eu não sei o que alguém diz a seu respeito quando você fala que é de alguma igreja. O fato é que no meio da história, eu não sei o que aconteceu com a gente, mas a gente olhando para o texto de Atos capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia, Atos 2, versículo 42 em diante, nós temos ali um pouquinho como viviam os cristãos. Inclusive há uma série no canal do YouTube, da nossa igreja, que nós pregamos sobre repensar igreja. E ao repensar igreja, nós falamos sobre esse texto. Tem aqui, Daniel, tem aqui, obrigado. De Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que algumas coisas definitivamente mudaram. Por exemplo, se você observar no 42, vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. É isso que está na sua Bíblia aí, Atos 2, 42. Me parece que hoje, nesse versículo 42, a gente não persevera mais. A gente vai, se desce, não desce, se não tiver com vontade, não tem problema. Quantas desculpas nós, como igreja, já demos para não vir à igreja? Então a gente não é mais parecido em perseverança como aqueles que na época antiga eram, no início da igreja. Eles perseveravam, eles insistiam. No versículo 43 vai dizer que em cada alma havia temor. Está assim na sua Bíblia? Em cada alma havia temor, ou seja, parecia muito claro que cada um deles ali tinha temor e responsabilidade sobre a igreja. Hoje não. Hoje me parece que na igreja as pessoas não têm mais temor nem responsabilidade. Tudo cai nas costas do pastor ou dos líderes. Como me disseram uma vez: pastor, vem o senhor orar. Vou mandar alguém. Não, vem o senhor, porque é o senhor que tem que vir. Porque, irmão, somos iguais. Jesus me ouve como te ouve. No versículo 44, seguindo o 43, no finalzinho 44, quando o texto diz que eles estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, etc., e davam na medida que cada um tinha necessidade, versículo 44 e 45.
juntos e tudo em comum, parece que hoje não serve mais, porque hoje é todo mundo, cada um na sua, e o egoísmo reinando. O que é meu, o que é seu, eu quero emprestado, assim, né? E também quando atentavam às necessidades das pessoas, da mesma forma hoje, nós queremos satisfazer as nossas vontades, mas não conseguimos olhar mais para fora e perceber que tem gente precisando. Ou seja, parece que nós ficamos aqui, cultuamos, e do nosso lado ou perto da gente tem gente precisando de algo. Não é só uma oração, mas de repente um alimento, ou uma ajuda, ou uma orientação, e a gente se fecha na igreja e a porta fecha, vamos embora, e as pessoas continuam sofrendo do mesmo jeito. E ali eles ajudavam os necessitados. No 46 ele diz que de casa em casa eles se reuniam, estavam juntos, etc e tal. Hoje não, as nossas casas não podem mais ser abertas, nós não queremos receber gente em casa. Só a dona Vera que recebe. No versículo 46 ainda diz que diariamente eles comungavam, eles estavam juntos. E hoje não é mais diariamente, a gente não tem mais compromisso com Deus diariamente. O nosso compromisso é no domingo. Porque eu não sei se você se encaixa, me permita fazer essa pergunta a você, mas talvez você só abre a Bíblia no domingo quando vem para a igreja. E naquela época antiga, eles diariamente se relacionavam com Deus, não era no domingo, não precisavam de uma desculpa ou de um ambiente para abrir a Bíblia e conversar com o Pai. Eles faziam isso diariamente. E a gente como igreja hoje só faz quando está no domingo. E finalizando, no versículo 47, e contavam com a simpatia de todo o povo. E hoje a gente não tem simpatia do povo, a gente tem repulsa. As pessoas não gostam do povo de Deus. Mentira ou verdade? Uma vez, já disse isso para vocês aqui, estava eu em Maringá, tentando locar uma casa, quando fui pastor lá, e quando eu disse, gostei do apartamento, disse tudo lá, arrumamos documentos, eu e minha esposa, chegamos lá, o rapaz falou para nós, qual a sua profissão? Eu falei, pastor. Eu falei, nós não aluga para pastor, João. Eu falei, mas como não aluga, qual o problema? Não, pastor já deu cano em nós aqui, é caloteiro, então nós decidimos, não vamos mais alugar mais nada para pastor. Levei. Por causa de pastor ou de qualquer outro departamento, instituição, tem gente boa e tem gente ruim. Tem policial bom, tem policial ruim. Tem político bom, político ruim. Tem jogador de futebol, gente boa, jogador de futebol chato. Tem professor, gente boa, qualquer lugar, inclusive pastor. E por causa de alguns pastores que deixaram de ser pastor, eu fui lá alugar um imóvel e não pude, porque alguns pastores passaram por lá e fizeram mau testemunho a respeito do que é ser cristão. Por isso que a igreja, ela está desse jeito. E quando eu conversei com esse rapaz sobre isso, eu perguntei para ele, cara, vamos lá na igreja? Ele disse para mim assim, pastor, para mim a igreja, vá para o inferno. Vou repetir, ele disse para mim, pastor, para mim, ó, a igreja, para mim pode ir para o inferno. E eu ouvi isso dele, e eu não disse isso para ele, mas eu fiquei no meu coração depois, falei, nossa, isso é bíblico. Ele está sendo um instrumento talvez de Deus naquele momento para falar comigo. Ele estava irado, estava bravo com a igreja, talvez como que muitos estão, mas ele estava dizendo uma coisa que a Bíblia diz, que é, igreja, vá para o inferno. Ô louco pastor, está na Bíblia? Está? E eu vou te mostrar. Olha o que diz a palavra de Deus, se você puder agora, em Mateus capítulo 16. Quando na expressão desse meu amigo ele diz igreja, ou não gosto, para mim tanto faz, algo assim, mas ele foi bem duro na palavra, quando ele diz igreja, vá para o inferno, eu digo que de fato ele estava certo na expressão que ele disse. Porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, se você tiver com a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, quando Jesus conversa com Paulo, e aqui tem a confissão de Pedro, e nessa confissão de Pedro, Jesus, exatamente ali, a partir do versículo 13, se você estiver com a sua Bíblia, olha o que diz o texto, Mateus capítulo de número 16, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, e alguns até falam que é um tal de profeta.
Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro, Simão Pedro, respondendo, tomando a frente, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus entra mais uma vez na sua palavra e diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Aqui, nessa expressão Pedro, ele está dizendo que tu és Petros. Guarda essa expressão. E sobre esta pedra, que aqui ele está dizendo Pétria, e não Petros mais, edificarei a minha igreja. E agora vem por que eu disse e coloquei o tema igreja vá para o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já entendeu um pouquinho o raciocínio? Para você se familiarizar aqui, não vou entrar no contexto de Pedro, pedra e etc, porque está numa das nossas mensagens no YouTube, mas eu quero entrar nessa expressão que Jesus disse sobre esta pedra, a expressão dizendo sobre Cristo, o próprio Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas, ou seja, depois da igreja ser edificada, ela tem um propósito, e o propósito dela, segundo o próprio Jesus, é ir para o inferno. Porque o texto está dizendo que as portas do inferno, local onde a igreja vai, elas não prevalecerão, ou seja, elas vão ser esmangadas, espancadas, abertas, vão bater o pé nela de qualquer forma, mas elas não vão prevalecer, porque a hora que a igreja estiver vivendo o que tem que viver, o lugar que ela precisa ir é para o inferno. Para quê? Para tirar do inferno as pessoas que estão lá e trazer das trevas para a luz. Então definitivamente aquele rapaz estava certo quando ele disse: igreja, vai para o inferno. E talvez está faltando a gente ser igreja, porque a gente está querendo ser igreja para ir para o céu, quando Jesus não mandou a igreja ir para o céu. Jesus nos fez igreja para a gente ir para o inferno. Jesus fez, e quando eu falo igreja, não estou falando você, fez a igreja, esse aglomerado, esse ajuntamento de gente, para a gente olhar para fora e perceber que tem gente que está vivendo uma vida que é um inferno. Quantos de vocês conhecem alguém que o casamento, ele já disse várias vezes: meu casamento é um inferno, minha família é um inferno, meu trabalho é um inferno, e ele vai soltando essa expressão, e aí a igreja precisa olhar e pensar, falou: poxa, é lá que eu vou, é lá que nós precisamos chegar, é ali que nós vamos fazer algo maravilhoso, porque é no inferno que a igreja precisa ir, e não ficar fechado nas quatro paredes para adorar, adorar, adorar. Por isso, quando eu digo um pensador, comentarista sobre esse texto, ele diz assim que a igreja no tempo presente vai mais para o monte do que para o inferno. Talvez nós deveríamos parar de orar um pouco mais no monte e descer mais para as favelas, para os lugares, para os hospitais, para fazer com que eles sintam o amor de Deus diretamente. Não estou dizendo que oração faz mal, só estou dizendo que oração sem ação é apenas falar. E a gente não foi chamado para ficar só orando, nós somos chamados para arrombar as portas do inferno. E quando eu olho para esse texto, essas portas do inferno faz todo sentido, porque quando Jesus chega aqui em Cesareia de Filipe, é um lugar que tem um templo pagão, dos deus Pan, deus Eco, deus Hermes, e naquele lugar tinha uma piscina no fundo, chamado piscina, que era uma profundidade muito grande, e todo mundo ao chegar naquele lugar tinha uma portinha para entrar, e essa portinha é chamada de porta do inferno, porta do Hades, ou Sheol, na tradução mais original. E Jesus faz essa semelhança para dizer para o pessoal: ó, ali tem uma porta do inferno, ali tem um lugar que ninguém vai, que é feio, é perigoso, pessoas podem morrer, como também trazendo para nós, há uma estrutura de Jesus dizendo, há um inferno, há um lugar ruim que as pessoas estão, e que nós precisamos ir, como igreja, precisamos chegar lá. E o mais interessante é que Jesus fala isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Jesus nos ensina algumas coisas maravilhosas que eu quero que você guarde rapidamente e anote se você puder. Jesus está predizendo ali algumas coisas que a igreja começaria a viver por causa da cruz dele, quando ele morreu na cruz.
Porque segundo o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Jesus venceu o diabo e venceu a morte, ou seja, Jesus estava dizendo que as portas não prevalecerão, ou o lugar onde os mortos estão não prevalecerão, porque Ele venceu a morte, então Ele pode dizer o que Ele está dizendo antes. Jesus também estava dizendo isso porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Ele vai dizer que Ele venceu não só a morte, mas também o diabo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o texto vai dizer para nós que Deus tem nas suas mãos, Jesus tem nas suas mãos a chave, ou seja, Ele determina o que é, o que não é, Ele sabe, Ele tem autoridade, por isso que Ele pode dizer no texto que Ele falou aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas qual a igreja? A igreja de Jesus. Por isso, se você puder e guardar, a primeira coisa que eu quero que você guarde é que a igreja de Jesus tem autoridade para fazer coisas maravilhosas e a gente não faz. Livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 13. Coloca para mim, Caio, por favor, me ajuda aí. Efésios, capítulo de número 1, versículo 13. Quero que você olhe para esse texto quando vai falar da autoridade. Por meio da cabeça que é Cristo, a igreja de Jesus tem autoridade para fazer coisas maravilhosas, mas parece que a gente não está vivendo isso. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 em diante. Se você estiver com a sua Bíblia, o Caio vai ajudar a gente ali. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo como o Espírito Santo da promessa, que nós fizemos hoje aqui. Pode ir passando, Caio. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daquele que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Pode ir passando, Caio. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para com vocês, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força em nós. Olha esse versículo, presta atenção. Esse poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Pode passar. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Deus tendo autoridade, Jesus tendo autoridade, falou: agora eu passo essa autoridade para vocês, igreja. E onde está a igreja vivendo essa autoridade? Jesus diz também em Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e Ele passa, portanto, ide e fazei discípulos, ou seja, Ele transfere essa autoridade para a igreja de Jesus, o próprio Cristo, onde Ele é o cabeça, a igreja é o corpo, Ele transfere essa autoridade para nós, para que eu e você possamos viver isso lá fora. Mas cadê essa autoridade? O que aconteceu com a igreja? Onde a gente perdeu essa autoridade? Onde a gente perdeu a ideia de que a gente pode chegar lá e fazer coisas que Jesus nos ensinou a fazer, e muito maiores, como Ele mesmo diz no livro de Marcos, coisas maiores do que eu fiz vocês farão, porque o tempo e a extensão é maior do que 1 e mais 12, só aqui já tinha mais discípulos do que Jesus nessa noite. Mas cadê a autoridade? Talvez falta-nos autoridade, porque a gente luta nesse mundo lá fora como perdedor, talvez porque a gente não acredita em tudo que Jesus diz, talvez porque a palavra diz, mas a gente não leva a sério o que a palavra diz, talvez porque a gente não se rende, não se prostra diante daquilo que Jesus faz e fala, por isso que a gente não experimenta o que Ele quer que a gente experimente. Talvez falte autoridade para a igreja e para nós como igreja de Jesus, porque em algum momento na nossa história nós deixamos de crer que nós somos vencedores, porque aquele que nos amou é vencedor. A segunda verdade que esse texto me ensina é que a igreja de Jesus
é feita não do vinde, mas do ide. A palavra de Deus vai dizer várias vezes em Mateus 28, o texto que eu mencionei: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Toda vez que Jesus direciona-se à igreja, lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala sal da terra e luz do mundo, tem a objetividade de ir, não de vir. E aí nós como igreja fizemos o quê? Fizemos uma caixinha, nada contra as caixinhas por aí, mas fizemos uma caixinha e fica esperando as pessoas aqui, e se você quiser encontrar uma luz, você tem que vir à igreja. Mas Jesus ensinou: se você quiser encontrar uma luz, a igreja vai até você. Se você está necessitado, a igreja vai te ajudar. Se você está nu, a igreja vai te vestir. Se você está preso, a igreja vai te visitar. Esse é o papel da igreja. Mas a igreja, em algum momento da nossa história, ela ficou fechada e aguardando que venham, quando nós deveríamos entender que Jesus nos chamou para não ficar fechado, mas ir onde as pessoas estão. Como nós estamos vivendo como igreja. Por isso que esse ir, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo que a igreja está em movimento, e esse movimento que a igreja faz é um movimento a um alvo específico, a um lugar para a gente precisa ir. Não é para ficar parado em igreja, ficar aqui adorando, orando, numa atmosfera mítica ou algo assim. Não, é para a gente ser relevante na vida das pessoas, senão não precisa de igreja. Por isso que, terceira verdade que esse texto me ensina, é que a igreja de Jesus tem um alvo, e o alvo não é ficar aqui dentro. Segundo o texto que a gente leu, o alvo é o inferno. O alvo é olhar para a vida das pessoas e perceber que elas estão sofrendo e morrendo sem Jesus. O alvo é olhar para as pessoas e perceber que a sociedade tem adolescentes tirando a sua vida. Quando isso acontece, gente? É olhar para a sociedade, para as estatísticas e claridade que depois da pandemia, 1 em cada 8 crianças estão com alguns distúrbios de ansiedade. Isso não tinha. É olhar para a sociedade e perceber que está trevas, está todo mundo sofrendo, tem casamentos se desestruturando, tem casais, tem filhos, tem pais, tem briga. A última vez que nós fizemos aqui, inclusive um funcionário do meu querido Paulo, a esposa matando o marido. Aqui em São Manuel, vocês ficaram sabendo disso, e aí? Ou seja, as pessoas estão do lado de fora, me permito usar a expressão, vivendo o inferno, e a gente aqui dentro adorando a Deus e aleluia, aleluia, e a gente vai embora como se nada ficasse, nada tivesse acontecendo. Não! A igreja vem para cá para viver essa atmosfera, mas com o objetivo e alvo de sair e encontrar essas pessoas que vivem uma vida de um inferno e falar: há uma possibilidade para você sair dessa. É Jesus que transforma. O que muda o Brasil, o que muda o mundo, o que muda a nossa vida, não é um governo, não é um presidente, não, é Jesus que transforma a nossa história. A gente precisa levar isso para eles. Mas a igreja ficou aqui dentro, a gente ficou orando, fecha as portas, o pessoal nem sabe que a gente existe, porque a gente não faz relevância nenhuma lá fora. O inferno continua inferno, e a igreja continua sendo só igreja, mas Jesus falou que o inferno não prevalecerá. As portas que guardam o inferno vão ser arrombadas, quando a igreja entender a sua visão, missão, e ir lá fora, e tirar das trevas aquelas pessoas, e trazer para a luz e falar: há uma possibilidade e uma vida diferente. E aprendo por último aqui, que a igreja de Jesus, além dela ter o alvo, ela precisa ter pressa. A gente precisa ter pressa. Não somente ter pressa, o texto de João, capítulo 4, versículo 35, quando Jesus conversa com os homens, os agricultores e os irmãos da época ali, ele diz assim: ainda faltam 4 meses para a colheita. Jesus diz para eles, mas olhai e vede que os campos estão brancos, já dá para colher. Jesus nesse texto estava fazendo uma figura de linguagem com aquele povo, dizendo para eles: gente, vocês estão esperando o quê para ir lá e falar do meu amor para os outros? E a mesma proposta eu faço agora para a gente tentar entender. Dá uma olhada para a sua estrutura de vida, dá uma olhada para a sua família, dá uma olhada para o seu trabalho, dá uma olhada no seu bairro, dá uma olhada na sua escola. Você acha que você precisa esperar até quando para você falar do amor de Deus para a vida deles? Você vai esperar eles morrerem sem Jesus? Você vai esperar os relacionamentos acabarem para você apresentar o amor de Jesus? Você vai esperar o camarada ser mandado embora, entrar em depressão, ter problemas seríssimos financeiros, o homem porque não tem mais mantimento para sua casa, enquanto você não falar de Jesus? Todo esse inferno vai tomando conta da vida das pessoas, e a igreja aqui dentro orando.
e o mundo lá fora se acabando. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, ele fala muito claramente: a gente precisa erguer os olhos e, como sal da terra, levar sabor para esse povo. Eles estão sem sabor para a vida, e você tem sal na sua estrutura. O que a gente está fazendo aqui dentro? Se reabastecendo para sair daqui e falar do amor de Jesus para os outros. É assim que a gente precisa viver. Quer seja numa empresa, dando uma palestra, né, Silvana? Quer seja numa escola, falando. Quer seja no trabalho seu, no meu, qualquer um do nosso. Qualquer ação, as pessoas estão pertinho da gente, precisando ouvir do amor de Deus. Por isso eu quero concluir. Hoje eu fui bem sucinto, mas te ensinar por que a gente está com problema, finalizando, para você entender. Conversando uma vez com uma pessoa, uma área da saúde, ele disse para mim que, do ponto de vista dele, que asfixia, às vezes as pessoas morrem de asfixia, às vezes não é porque não respira o ar, é porque não conseguem fazer o processo da inspiração e expiração. Vou fazer um exercício para você entender claramente. Vamos inspirar assim, ó. Vamos fazer comigo? Vai lá, inspira. Inspira bem, vai lá, inspira e segura, não solta. Inspira, vai lá. Segura. Ó, até o alarme tocou. Não solta o ar. Você está bem? Pode soltar o ar. Ufa. Ele fez esse exercício comigo, esse médico, e disse: ó, o que mata a gente é a gente não conseguir soltar o ar. Porque, e aí quando você solta e respira às vezes na água, algo assim, ou fogo, aí você assimila outras coisas e aí é o problema maior. Mas tenta ficar sem soltar o ar, mas você tem ar dentro. Mas você inspirou, você está cheio, seus pulmões estão cheios de ar, mas se você não expirar, você vai fazer mal para você. Assim é a igreja de Jesus hoje. Uma igreja que inspira, se enche de Deus. Vem aqui, a gente louva, a gente adora, a gente canta rompendo em fé, a gente canta Deus de promessa, a gente canta coisas maravilhosas, a gente se emociona, a gente fica feliz demais. Só que a gente sai para o mundo lá fora assim, ó. A gente não expira, a gente não solta para eles o que a gente vive aqui. O livro de Marcos vai dizer que Jesus, quando entregou a sua vida, o último ato que ele fez foi o quê? Ele expirou. Está precisando a igreja de Jesus aprender com Jesus, que é o cabeça da igreja, a expirar lá fora. E aqui vai uma recomendação para você. Sabe por que a gente não expira? Porque a gente não inspira um ar bom. Porque a gente não vem aqui para inspirar, nós vemos aqui para consumir. Por isso que a gente, quando expirar, não vai sair algo bom. Mas o povo lá fora está precisando do ar que você inspirou aqui dentro. O que você vai fazer? Por isso, para você ouvir e refletir e agir e a gente encerrar, a igreja de Jesus precisa ter autoridade. Você tem autoridade. Jesus te chamou onde você estiver, você tem autoridade. Ele te deu essa autoridade. Viva daquilo que você crê. Se você vive e crê que Deus é fiel, viva desse jeito lá fora, que Deus é fiel. Isso chama-se autoridade. Se você crê que Deus está no controle de todas as coisas, então viva desse jeito, que Deus está no controle de todas as coisas. Segunda verdade para você guardar: o ID não é para mim só, mas também o ID é para você. E sabe onde você precisa começar a viver o Evangelho de Jesus? A expirar na sua casa. Falamos hoje de manhã sobre o café da manhã da Dona Bia. Cadê a Dona Bia? Está ali. Que ela orava, eu queria que todos da minha casa estivessem aqui. Olha o banco cheio da família.
Comece na sua casa. Comece sendo um servo de Deus para o teu marido. Comece sendo uma serva de Deus para o teu esposo. Comece sendo um servo, uma serva de Deus para os seus filhos. É em casa que começamos a missão. Por isso que Jesus diz: e de portanto fazer discípulos. E Ele também ajusta isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na sua casa, Judéia, no seu trabalho, Samaria, no seu bairro, até os confins da terra. Onde você estiver, expire. Abra os olhos e perceba que do seu lado pode estar alguém sofrendo, e você tem a vacina boa que muda a história das pessoas, e você está guardando ela. Fale de Jesus para elas. Pastor, mas eu não sei falar. Não precisa nem falar, só esteja e viva. Se precisar, abre os lábios, mas faça com que as pessoas perto de você saibam que você crê num Deus que é maravilhoso e soberano, e que ao saberem disso, eles olhem para você e te perguntem: o que é isso? E você vai poder responder a razão da tua fé dizendo: como é que é, Anderson? É Jesus. E nunca se esqueça, quando Jesus disse as últimas palavras para os seus discípulos, Ele disse assim: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus é o cabeça da igreja, Ele vai estar com a gente, então fique em paz. Se Jesus é o cabeça da sua vida, então vá em paz, Ele vai estar contigo. Não precisa ficar desesperado, mas se Ele não for o cabeça, talvez você precise repensar o que você está fazendo quando ser igreja. Por isso então que surgiu todo esse complexo, toda essa ideia. Ontem o dia do voluntário, e outros que nós vamos fazer várias vezes. É assim que surgiu a igreja. Sabe qual é o objetivo final da gente? Quando o pastor não estiver mais aqui, pastor Isaías, a igreja de São Manuel, quando Jesus nos levar embora, ou talvez quando a igreja cair de novo, Beth, não sei, tomara que não. Mas quando a gente não abrir as portas, as pessoas lá de fora vão perguntar: o que aconteceu com a igreja? Por que não estão mais aqui? O que houve? Eles vão sentir a nossa falta, porque a gente expirava o amor de Deus lá fora, porque aqui a gente inspirava o amor de Deus, porque lá fora eles viam que nós somos diferentes, acolhedores, amáveis, e eles não encontravam esse tipo de gente em lugar nenhum. O que você vai ser daqui para frente? Que tipo de igreja nós precisamos nos tornar? Uma igreja que fica aqui orando, fechada e tudo, e deixa o mundo lá se acabar? Uma igreja que vem aqui e inspira pelo poder do Espírito Santo, e quando sair daqui, expira o poder do Espírito Santo pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos poros, aleluiados, cheios de Deus. Nosso desejo é que você seja assim.